invento um monte de coisa. Mas o melhor das minhas invenções não são as invenções de fato, são os presentes que eu ganho em forma de pessoas. E essa pessoa que está aqui do meu lado, eu ganhei de presente numa das minhas invenções, junto com outras invenções. Então foi a casa de Alice, através de Eda Jardim, minha frutífera preferida, minha artista preferida, que sentou aqui nessa árvore. Essa árvore me deu ela, e ela me deu Casa de Alice, que me deu Renata. E eu não tenho dúvida, a gente conversa sobre isso, que a caminhada, quando a gente vai mudando espiritualmente, a gente começa a se sentir um pouco sozinho, a gente deixa algumas cargas. E a gente passa por um platô que a gente, nossa, esse caminho é solitário, então por que ele é bom? Não é isso, eu acho que a gente se separa e a árvore responde com folhas, né? Você tá vendo? Ela conversa com a gente. A gente se separa um pouco, mas depois a gente se junta com pessoas que vibram na mesma energia que a gente. E aí tem umas que vêm lá do interior de Minas, com esse mineirês mais lindo do mundo, e linda, com um coração maravilhoso, e além de tudo cirurgiã plástica, inteligente, mãe, Deus me livre, mulher. É muita coisa. Muita coisa, né? E que fala a mesma língua que eu, que a gente vai falar aqui, que eu acho que é a linguagem dos excessos, do século que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, das escolhas, das fórmulas mágicas para tratamento. Sim. E que a gente vai falar tudo ao contrário disso. Exatamente. Então, se presente, Renatinha. Bom, primeiramente, sentindo essa energia dessa árvore centenária, que já deve ter escutado, assim, histórias maravilhosas, né? Que eu me sinto super à vontade aqui, conversar com você sobre assuntos tão especiais, né? Como esse. Pois é, você realmente é um presente que eu conheci aqui em Goiânia, que entrou na minha vida, assim, foi uma energia mesmo que trouxe você para perto de mim. Você e Eda, Casa de Alice, esse pacotinho que você mesmo falou. Nessa caminhada que a gente vai seguindo, que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, não está. Às vezes a gente não conseguiu encontrar, né, as pessoas que estão juntos da gente. Então eu vim de Minas, realmente, de uma cidade muito pequenininha, né? Que os meus pais moram lá até hoje, nessa cidade, São João do Oriente. E eu saí de lá com 13 anos de idade para estudar, porque lá não tinha escola boa, né? Cidade muito pequena. E com 13 anos de idade, uma criança, eu saí e nunca mais voltei, né? São as asas que os nossos pais nos dão, que às vezes a gente não sabe o que faz com elas. Se a gente quer voar longe e às vezes a gente nem consegue voltar depois, né? Apesar de estar sempre perto deles, eu nunca mais voltei. Saí para fazer ensino médio, emendei na faculdade de medicina, cada vez mais longe. Depois foi para a especialização de plástica, num processo muito rápido, sem folga, focada, determinada naquilo que eu queria, naquilo que eu sonhei. E até chegar no meu último lugar, sem ser Goiânia, que foi Belo Horizonte, onde eu me instalei como cirurgiã plástica, fiz minha especialização, me casei e tive 2 dos meus 3 filhos, que a terceira, né, nasceu aqui em Goiânia. Está fazendo agora 4 anos e meio, exatamente, que eu e minha família chegamos em Goiânia. E o propósito de ter vindo para cá também foi assim, bem especial, porque nós nos pegamos no meio da pandemia, lá em Belo Horizonte, só a gente, sem ninguém da família por perto, sem aquele apoio gostoso que a gente, um bom mineiro, né, gosta, eu e meu esposo. E a gente ficou naquela situação, meu Deus, parece que a gente está sozinho aqui, né, trancado num apartamento, sem alegria. Vamos embora daqui? E eu, assim, com a minha vida já em construção, a dele também, falei assim, vamos, claro. Para claro quem já que vamos. deixou aos 13, deixar Sim. depois disso estava fácil. Vamos para onde? Pro interior da casa dos meus pais não dá, né? Pequenininho demais, não dá pra gente trabalhar, fazer nada. E aí a gente decidiu vir para Goiânia para ficar mais perto, no caso da família dele.
entendeu? Então tá fazendo 4 anos e meio que a gente se instalou em Goiânia. E eu tô amando ficar Que bom. aqui. Sim. Goiânia aceita uma mineirinha bonitinha dessa. Então, perfeito. Eu quero que você me conta, eu lembro de você contar de... Porque a gente está falando de cirurgia plástica, a gente está falando de beleza, de harmonia. E beleza é uma coisa muito subjetiva. Sim. Né? O que é bonito para mim não é bonito para você, depende de cultura, né? Tem um monte de coisa Sim. envolvida. Então, a primeira coisa, já que as pessoas te procuram para ficar bonitas, não é isso? Sim. A maioria. Sim. O que é beleza? O que é bonito? Sim, o que você falou, é muito subjetivo, né? E eu acho que, eu sempre falo que beleza para mim é um pacotinho, sabe? A beleza física tá no meio. Mas assim, além da beleza física, que assim, querendo ou não, é o que está mais diretamente relacionado ao meu trabalho, e é o que dá mais trabalho mesmo, a gente tem a parte toda comportamental. Beleza é o jeito de você sentar, o jeito de você se levantar, o jeito de você caminhar, o jeito de você agir, o jeito de você conversar. No caso, a beleza estática e a beleza dinâmica, ambas físicas, mas tem variações muito específicas. E também as qualidades que não são físicas, né, Leninha? Que é o que mais a gente deveria se encantar e parece que é o que menos as pessoas percebem, né? Que é o carisma, o sorriso, a conexão, a energia que poucos enxergam, né? É aquele encantamento que você sente quando uma pessoa chega, quando você vê ela caminhando, quando você vê ela conversando com outra pessoa. Então isso tudo, entendeu? É um misto de qualidades e a parte física está dentro desse pacotinho, né? Eu sou responsável às vezes por cuidar dessa parte física, mas assim, é bem impossível para mim, hoje em dia, separar essas outras qualidades, sabe? Não é só essa ponta. Não. Tem muita profundidade. Sim. E é de um lugar de responsabilidade social e acho que de comprometimento médico como profissional de saúde também. Uhum. Mas eu quero ir um pouco, fazer voltar de uma história que você conta, que te chamava atenção muito, que você gosta de por exemplo, vamos desde uma harmonia, porque para mim está tudo relacionado. Então, quando você entra ali naquela casa e você vê a beleza das coisas no lugar, de cada detalhe que foi cuidado. E você me conta de alguma coisa que você falava que te chamava atenção, que era muito arrumado, não sei se era sua avó, me conta essa, porque você veio de uma cidade simples, né? Sim, é uma coisa minha, eu sempre fui assim, nem era tanto na minha casa, porque na minha casa as pessoas não se preocupavam, Sério? nunca se preocupavam muito com isso. Então era seu. Assim, era meu e de uma maneira assim, diferente deles, que era muito gritante, pelo menos para mim. E isso até no início me causou um transtorno, porque eu falava assim, gente, mas ninguém liga com isso que eu tô ligando. Por que eu tô ligando com isso? Com a xicrinha arrumadinha, com o quadrinho na parede, com o vasinho, com a flor, tudo organizado sempre. Isso me, assim, agoniava ver as coisas bagunçadas, fora do lugar, feias, entendeu? Para mim sempre foi assim, na minha casa, eu imaginei eu com 3 filhos pequenos, correndo, aquele furacão dentro de casa, e eu, ai meu Deus, não, tem que estar com um tapete bonitinho, tem que estar com, sabe, tem que ter um cheirinho, você tem que entrar na casa, você tem que perceber uma coisa gostosa, uma organização, uma beleza. Então eu sempre liguei para isso, em todos os aspectos da minha vida. Isso era um diferencial, inclusive, da minha família, porque na minha família era tudo assim, bem largado, ninguém preocupa. Mãe, na época da pandemia mesmo, eu fui passar um mês na casa dos meus pais, porque a gente não podia ir para lugar nenhum. Sim. Aí a gente foi para lá. Eu fiz a minha mãe fazer uma reforma que ela gastou até, teve que comprar planta, sofá, reformar, colocar tapete. Eu falei assim, não, mãe, você não pode ficar aqui do jeito que tá. Tá tudo muito feio, sei lá, tem que melhorar, sabe? Então isso sempre foi meu e diferente do meu redor, das pessoas ao meu redor, sabe? Então eu sempre tive uma visão assim bem aguçada para essas coisas de organização, detalhes e beleza mesmo. E aí isso tem a ver, tudo tem a ver com a escolha da sua profissão, né? Aí você Aí brinca, eu acho que é uma coisa você assim, pensou nisso?
Mas eu acho que isso vai caminhando junto e vai te guiando, sabe? Porque assim, se você tem um dom, por exemplo, para arrumar esse banquinho, colocar esse tecido, colocar essa almofadinha, saber o que combina com isso, preocupar com isso, parece que tudo que você escolhe na sua vida vai para esse sentido, entendeu? Como se você fosse trabalhar com uma coisa que você tem um dom de fazer, que você faz bem, entendeu? E eu acho que assim, costurar, bordar, pintar, tudo relacionado a habilidades manuais, sempre são coisas que me encantavam. Então tem tudo a ver com a cirurgia plástica, né? Quando eu entrei na faculdade eu sabia que eu queria fazer cirurgia. Eu nunca gostei assim de conversar demais, eu gostava de fazer. Para mim assim, melhor coisa do mundo, você tem tantas coisas para fazer, você vai lá para dentro daquele quartinho, vai ficar fazendo da melhor forma possível o dia inteiro. Oba, entendeu? Sou eu. Agora, conversar, se relacionar, eu tenho mais dificuldade. Então a gente precisava juntar nós duas e dividir Pois por dois. pois é, exatamente. Eu ficava assim, gente, eu sou tão... Porque eu escolhi a profissão 16 anos. Entrei na faculdade com 17. Meu primeiro vestibular foi com 16 anos. Entrei na faculdade com 17. Eu lembro que eu tirei carteira no final do primeiro ano de faculdade. Eu andava sem carteira, naquela época era aceitável, não, hoje não é mais. Então nem sei se eu podia falar isso, mas tudo bem. Mas o que eu queria te dizer? Foi tão interessante que eu sabia que eu queria cuidar de gente. Eu sabia que eu não queria medicina. Aí eu pensei entre nutrição e odontologia, mas nutrição na época era muito fora. Então vai odontologia. E eu sempre fui uma pessoa assim, que o que vier eu traço. Então eu vou ser feliz e eu vou fazer. E aí uma vez a Alessandra, uma grande amiga que é psicanalista, ela não é psicóloga, é psicanalista, ela falou assim, você já pensou que você procurou odontologia? Porque assim, vamos pensar que você não é essa pessoa que gosta de ficar assim. Eu falei assim, gente, sabe por quê? Porque só eu quero falar, o outro não pode falar. Tem a chance. Eu falei, gente, foi por isso. Mas aí eu desenvolvi essa visão, igual você está falando aqui do arrumar, né? Essa árvore funcionava assim, você pega as primeiras gravações, eram os 2 bancos e esse banquinho. Aí veio uma arquiteta, falou, não, peraí, vamos organizar. Ela me deu de presente isso tudo. Se eu chegar na sua casa e tiver um quadro de cabeça para baixo, eu não vou ver. Entendi. Eu não vou ver. Mas o olho do seu filho, eu sei que cor que tá, eu sei se ele tá brilhando ou se não tá. Então eu preciso de gente. Eu preciso estar o tempo todo nessa troca. Por isso que essa caminhada do sozinha, de que eu dei eu, filha, inventei uma confraria de vinho sem nunca beber bebida alcoólica. Então esse era o meu tipo, o negócio era juntar. Então essa caminhada foi difícil para mim, foi uma mudança que veio perto da pandemia e que eu entrei mais para dentro, que não era comum em mim. Mas eu te contei, né? E de repente mudou. Aí a gente começa a conversar e conhecer um monte de gente, porque eu preciso de gente. Sim. Mas eu acho que a gente está muito fofa nessa conversa. Vamos logo bater os pés nos peitos? Tá. Vamos? Vamos. Então vamos falar do que... Porque eu vejo a estética hoje de uma forma... Eu trabalho com estética. A cirurgia que eu mais gosto de fazer no consultório é de correção de sorriso gengival, que é uma cirurgia puramente estética. Você só vai para fazer se te incomodar. Então não é minha mãe que quer. Uma vez eu tive um caso muito interessante. Veio a mulher e o marido. E ela falou assim, é para você operar ele. Eu falei, então, não opero. É ele que quer ou você? Aí eu falei para ele, ela falou assim, não, mas ele precisa fazer. Eu falei, não opero. Aí passou um tempo, e é uma cirurgia para mim ótima, financeiramente, em 25 anos de profissão, eu nunca tive uma intercorrência com essa cirurgia. Uma delícia. O paciente sai de lá amando, querendo minha foto, é maravilhoso. E aí eu falei, não, eu te opero. Eu te opero o dia que você vier sozinho e a necessidade for sua. Passou um bom tempo, ele veio sozinho e a necessidade foi dele. Só que isso é muito difícil hoje. Primeiro, o profissional que fala isso, que tem coragem. Mesmo porque a gente tem um monte de sonho material e a gente quer ganhar dinheiro. Isso é fato. E segundo, porque você falar não para um paciente, tem um ali na porta que quer fazer o que eu brinquei com você, que é a medicina Ctrl-C, Ctrl-V. Existe um padrão. Sim. Todo mundo vai preencher aqui, todo mundo vai preencher aqui. Como assim? Você ainda não fez o ácido hialurônico tal em tal? Não, peraí, vem cá. Existe um padrão que eu vou seguir. Para mim é patético. Sim. Com todo respeito. Só que eu acho também que a gente trata, os pacientes vêm para a gente de acordo com a energia da gente. Sim, com certeza. E aí é por isso também que a gente se juntou. Como lidar com isso no século que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sim. Porque hoje tudo eu posso. Sim. Como
frear um paciente desse, como lidar, como abordar esse paciente? Sim. E essa foi a minha grande dificuldade e o meu maior conflito. Quando principalmente eu vim aqui para Goiânia, que eu tive que começar do zero novamente, né? Depois principalmente de uma pausa que eu fiz por conta das 3 crianças. Quando eu vi que eu tinha que recomeçar e recomeçar do zero nesse cenário, que parece que eu vi que aqui essa coisa que você falou do Ctrl+C, Ctrl+V, dos exageros, era uma coisa ainda mais escancarada, e isso foi muito nítido para mim. Esse foi um grande desafio, porque eu tive que realmente entrar em contato com esse público que eu precisava conversar, eu precisava entender, então eu tinha que ter esse relacionamento, esse desdobramento com o paciente, entender. E isso foi muito difícil para mim, porque eu era do fazer. E agora eu tinha que entender, conversar, bater de frente e tentar passar a minha opinião, que ia totalmente contra, às vezes, com o que eu recebia no meu consultório. Entendeu? Então eu passei momentos assim muito difíceis, porque eu falei assim, gente, e aí, eu vou ter que entrar nessa onda do Ctrl+C, Ctrl+V para eu trabalhar, para eu ter a minha remuneração, para eu sustentar minha família, porque esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu escolhi. Sim. Mas vai contra, né? Parece que vai contra tudo que eu acho legal, todos os encantos que eu tinha com a minha profissão, parece que assim, foi embora, entendeu? Por um instante. E aí começou uma época que eu precisava assim, me posicionar. Ou eu vou por esse lado, ou eu bato o pé e vou ser firme no que eu penso e paciência. Eu vou atrair para mim, aos poucos, quem realmente sentir que se conecta com essa forma de pensar que eu tenho, que realmente não é igual a de todo mundo, eu tenho certeza disso, entendeu? Então é complicado, porque você tem que enfrentar, você tem que expor para o paciente o que realmente você acha importante, desde o preparo da cirurgia até o pós-operatório. Você tem que expor todos os detalhes que ele muito provavelmente não fazia ideia que existia, entendeu? E fazer ele perceber que é muito mais embaixo, é muito mais sério uma cirurgia. Não é simplesmente, eu quero, eu tenho dinheiro, faço para mim. Não é assim, entendeu? Então, você tem que se posicionar. E você tem que ser firme, porque você vai colher realmente lá na frente o paciente que você realmente quer, que vai se dar bem, que vai entender o que você está e que vai ter bons resultados, entendeu? Porque vai ter a mesma energia que você, fala, o mesmo né? entendimento. A gente Exatamente. Eu até coloquei para você eu não tenho dúvida que os refazimentos, os refazeres vão acontecer. A gente já está vendo. Muita gente tirando próteses de silicone, parece que virou uma... Independente se dá problema ou não, acho que vieram do exagero e agora querem coisas menos, a gente está vindo para um lugar mais minimalista. Sim. Muita gente que foi preenchendo, não percebeu e o rosto está mudando. E se a pessoa tiver um pingo de consciência, ela está enxergando. Se ela não tiver também, não é esse paciente que a gente vai lidar com ele e está tudo certo. Então, eu não tenho dúvida que a gente está entrando na parte estética, numa onda estética aqui. E eu brigava assim, os médicos estão levantando uma bandeira. Alguém me falou de uma campanha do CRM que era assim, diga não ao não médico. Gente, vou falar uma coisa para vocês, para com isso. Deixa eu falar. Foca em aprender a resolver problema, porque é o que vai ter. Nós não vamos ter tempo para discutir isso. E eu não sou médica, né? Isso todo mundo sabe. Mas enfim, foca em solução e não no problema, porque vai ter muitos casos de arrependidos porque vão no consultório e compram o pacote sem pensar. Sim. Esses dias eu escutei uma coisa super interessante. A moça que faz minha unha falou assim para mim, eu comprei um batom na época da pandemia, porque assim, logo depois da pandemia, porque assim, o batom ficou muito barato, porque as pessoas pararam de usar batom, né? Aí eu falei assim, uai, como assim? Pararam de usar? Não entendi. Leninha, por causa da máscara. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa, eu passo batom pra mim. Eu fui pensar em mim. Não, mas independente da máscara, eu punha batom. Aí olha que coisa mais profunda que eu falo, gente, quando você começa a olhar atento, eu não passava batom pra você, eu passava batom pra mim.
E aí esse paciente que vem para você, você pergunta assim, isso é para você? E aí eu te fiz um relato lá no roteirinho, no pré-roteiro que eu te escrevi, de duas Aham. pessoas que eu achei a história muito profunda e que Sim. eu acho que é interessante da gente voltar. Uma delas fez um aumento nos dentes, não foi nem lentes de contato que mudou tudo. Foi um acréscimo de milímetro no dente. E a hora que ela tinha acabado de se separar, aí todo o contexto, né? Que eu te falo, tem que escutar. Sim. Eu acabei de me separar, eu não estava bem, assim, 2 filhos, um casamento que era para viver, para sempre, uma mulher de 60 anos que era pior ainda antes, Sim. tinha que ser para sempre. E aí meus filhos, não mãe, vamos fazer uma recalchutada. E nessa recalchutada veio os dentes. E ela falou que depois que ela fez, ela olhava para o espelho e não se reconhecia. Aí ela escreveu um texto lindo, falando disso, do não reconhecimento. Eu fui levada para fazer uma coisa que eu não queria. E a segunda foi o que fez uma face toda e que ela tinha intenção de fazer. E mesmo estando segura, estando numa fase boa da vida, que eu vou para outro lugar, quando ela falou, Leninha, foram 30 dias com dificuldade de me ver. Sim. Claro que tem os edemas, mas eu falo, gente, de não se reconhecer. Sim. Então, é profundo demais. Sim. A responsabilidade é grande demais. Sim. Como falar? Então, assim, como falar com esse paciente de como ele se estruturar antes de entrar para o procedimento? Sim. Isso é muito complicado e muito delicado, porque se você for analisar realmente, menos da metade dos pacientes que eu atendo estão definitivamente preparados para passar por qualquer tipo de procedimento cirúrgico, entendeu? Eu falo que assim, o preparo é tão importante porque você tem que preparar a sua casa inteira, a sua mente, a sua vida. Você tem que quase que parar tudo para entrar no processo de imersão que você vai ficar ali quietinha, quase que num casulo, até você estar pronta para depois voltar para a vida normal. Então, as pessoas hoje em dia, elas chegam sem preparo, porque, primeiro, não é elas que querem fazer a cirurgia, né? Às vezes foram influenciadas, uma amiga fez, ficou linda, às vezes o marido, um comentário do marido, às vezes ela precisa aparecer mais na vida do marido que está sendo jogado de lado, às vezes está passando por um processo mais difícil, às vezes de divórcio, às vezes perdeu algo. Então assim, sempre tem um psicológico, algum fator psicológico muito presente nas pacientes de cirurgia plástica, que a gente tem que desvendar, assim, se a gente quer que ela tenha um bom resultado e que opere no melhor momento possível, a gente tem que entrar nessa onda assim e tem que procurar ajudar, orientar, porque assim, a gente tem que estar com a cabeça muito leve, muito bem assim, já definida sobre tudo que a gente vai fazer. Agora, cirurgias de face principalmente, as corporais não, porque as corporais existem sim, muitas reparações envolvidas depois de gravidez, então são mais fáceis de aceitar essa transformação, porque uma cirurgia a gente tem uma transformação assim, muito importante, não é como um procedimento estético que você faz ali, dá uma firmezinha, não, as cirurgias realmente você tem sim, uma diferença muito grande, é uma transformação mesmo, é uma coisa mais grosseira, né? Uma coisa mais intensa. Então as cirurgias, principalmente em face, por mais que você explique, é realmente muito difícil para uma pessoa, por mais assim, bem que ela esteja, é muito difícil você encarar um rejuvenescimento, por exemplo, que uma cirurgia de face te dá, de 10 anos. Imagina, daqui a um mês você vai se olhar no espelho e você vai ter um rejuvenescimento de quase 10, às vezes até mais, entendeu? 10, 15 anos. E é isso que de fato acontece quando um procedimento é bem planejado e executado, sabe? É isso. Então, como que você olha no espelho, você está pronta para isso? Então, realmente é muito difícil da pessoa se olhar e assimilar esse resultado. Não é um preenchimentozinho, sabe? Não, é uma coisa bem, sim. Então, você tem que ter todo o cuidado para lidar com essa paciente, de informar, sabe? Informar a família e acolher mesmo, porque você pode precisar de inclusive fornecer ajuda psicológica, porque não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Todo mundo hoje é o potencial terapeuta. Sim. Não tem conversa, onde você vai. Exatamente. Mas, Renatinha, eu falo que eu sou franca caipira, né? Eu sou daquela...
Eu não sou frango de granja. Eu não quero fazer nada, aí vai chegar na hora certa, eu quero fazer uma cirurgia plástica no rosto todo, entendeu? Eu acho que essa é a minha ideia. Mas eu quero estar muito bem preparada para aceitar essa nova identidade. Mas eu quero falar com você agora, quando a gente fala de autenticidade e de identidade. E que eu acho que você fala muito também de nariz, né? Que você faz muito bem nariz, e nariz está tipo no meio da cara. Porque igual, o corpo, você dá uma tampada. Não gostei, eu tampo. Sim. Como que você tampa o rosto? Não, não dá. Enfim, e o nariz, inclusive, a gente faz muito em jovem, né? Que é uma fase que a personalidade está ainda titubeando ali. E eu ainda preciso muito do olhar do outro. Sim. E aí eu coloquei lá para você também, da gente falar sobre apego e autenticidade. Que eu falei de vários autores que eu ando estudando muito isso, porque no meu consultório, apesar de eu não ser cirurgião plástico, eu lido muito com gente. E eu preciso muito, eu quero entender esse paciente, o que está por trás desse paciente, para tudo que ele vai fazer, inclusive relacionado às doenças que estão no corpo gritando para ele. E eu estudo muito essa área. Então, esses dias eu estava vendo uma coisa em comum, que o Gabor Mate, que é um psiquiatra canadense, fala de apego e autenticidade. Sim. Aí tem o Milor, que inventou o termo flow, que ele fala de diferenciação e separação. E tem o Jung, que fala de individuação. Então, eu peguei esses autores e fiquei pensando nisso assim, a gente precisa fazer parte. Então, eu preciso fazer parte de um grupo. Sim. Então, realmente, culturalmente, tem algumas coisas que são bonitas, culturalmente. E aqui no Brasil, em outro lugar, vai ser diferente. E eu quero fazer parte desse lugar, porque eu preciso participar de um grupo, porque somos seres sociais, e eu nasci, e eu preciso, na adolescência, eu preciso fazer parte, depois eu escolho uma profissão para ter um papel social. Só que, principalmente as mulheres, depois dos 40 anos de idade, mais ou menos, a gente precisa de autenticidade. Sim. Só que de transitar. Então, a gente faz parte, mas a gente não faz parte. Então, eu preciso desse ser individual que sou com a minha beleza própria. Sim. E isso tem a ver com a minha beleza. Eu não quero ser igual ao outro. Então, assim, tem coisas que eu não faço, mas tem coisas que eu faço. Por exemplo, eu tenho aplique de cabelo, porque meu cabelo eu acho pouco, eu não gosto. Sim. Então, não é que eu sou totalmente franguinha de caipira. Eu tenho coisas. Eu tenho uma próstata de silicone, que inclusive eu tenho vontade de tirar. Mas que eu fiz porque me fazia bem. E eu vou mudar. Enfim. E aí a gente vai para o lugar da identidade, de sustentar ser você. E aí voltar para dentro e se ver como um ser diferente, com a sua beleza própria. E que às vezes o seu nariz, que você deve receber lá, eu quero igual esse. Aí meu lado engraçado fala assim, mas você acredita em reencarnação? Porque igual esse nós não vamos conseguir, pode ser que você nasça. Sim. Então conversar com esse paciente, porque a gente tá, em geral é assim, não, pode deixar, vou te deixar assim. Esse fortalecimento. Então, essa fala para mim de, você já olhou para você? Você vê a sua beleza? O que você acha bonito em você? É bonito demais. E quantas pessoas fazem isso, Renatinha? Sim. A minha mãe sempre me falava que realmente a vida começa depois dos 40 anos. Ela falava isso? Ela falava, minha filha, Quantos não anos preocupa você tem? Você nem não. tem 40, Renatinha? Eu fiz 40. Sério? Fiz 40. Então sua vida começou. Começou. Nossa, E que mas você tá assim, achando? começou assim mesmo. Então, ela sempre falava, Renata, você vai ver que até os 40 vai ser aquela luta de você firmar na sua profissão, aquela luta de, ai, será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter? Onde que eu vou morar? Será que eu vou casar? Sabe, aquele processo. E depois, chega aos 40, assim, a gente imagina que já está tudo mais estabilizado e você começa a enxergar realmente tudo que está acontecendo. É como se você fosse correndo, 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 e agora você peraí, agora eu tenho que parar e ver onde que eu tô, o que eu tô fazendo aqui. E assim, foi muito assim para mim, sabe? E parece que eu vejo isso muito no meu consultório, principalmente quando eu atendo pessoas abaixo de 40. Que elas têm uma visão realmente muito ainda assim, eu quero esse peito, eu quero esse nariz, eu quero isso. E é até difícil você explicar para uma pessoa mais nova que não é assim que funcionam as coisas. Olha o tanto que seu corpo é bonito, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar aqui, que te incomoda? Sim, tem, mas espera aí, olha só, não combina se a gente colocar assim, você não acha? Então você tem que conversar porque realmente
a gente não pode cobrar também esse entendimento de uma pessoa jovem, Sim. porque ela não tem. Aí entendeu? aumenta a sua responsabilidade. Isso, então assim, e às vezes você conversa com a mãe ou um responsável que também não tem, entendeu? E às vezes eu coloquei essa idade 40, mas é claro que isso varia, Sim, né? Eu sim. coloquei, porque Sim. para mim aconteceu com 40, Porque sua mãe te avisou minha mãe também. me avisou e realmente Profetizou. foi, então eu acho que deve ser mesmo. Então assim, é muito complicado você convencer uma pessoa, vamos colocar com menos de 40, de que ela não pode ter o nariz. E aí você tem que realmente passar a sua mensagem, porque eu tenho mais de 40. Então eu já percebi que não é assim. Então eu, do jeito que eu sou, da maneira que eu escolhi trabalhar, eu passo essa mensagem que eu acho para essa pessoa. Olha, você sabia que você tem esse nariz? Porque seu avô tem esse nariz, seu pai tem esse nariz, isso faz parte de você, entendeu? Seu rosto é assim, assim, assado. Se você tiver esse nariz, não vai ter nada a ver com você. Então dá para ficar mais bonita aqui, aqui, aqui? Dá, e eu acho incrível você querer melhorar isso, sabe? Você vai se sentir melhor, a sua autoestima, assim, merece isso, faz bem, é questão de saúde mesmo, mental. Isso assim, melhora em todos os aspectos da sua vida, quando você está satisfeito com o seu corpo. E eu acho essa parte da minha profissão, assim, incrível, quando você realmente consegue fazer assim, entendeu? Então, assim, eu no caso, eu tenho a obrigação de passar esse pensamento para essa pessoa que não pensa assim ainda, entendeu? Porque eu não posso simplesmente, você quer assim, eu vou fazer assim. Olha, qual o sentido que isso vai ter, né? Qual o sentido essa profissão que eu escolhi vai ter para mim? Então, assim, eu tenho a obrigação de passar essa mensagem para ela, que não é assim, que ela é uma pessoa linda, do jeito que ela é, aponto, concordo com ela nos pontos que ela acha que tem que melhorar, mas não dá para ficar igual a outra pessoa, entendeu? Então, assim, quando você pega uma mulher mais velha, realmente muda essa percepção. Mais velha é tipo 47 anos, Não, eu já falo depois dos 40, eu já falo depois dos 40, entendeu? Nós colocamos 40 como o ponto de corte, antes de 40, depois de 40. Depois de 40 já é mais velho. Muito mesmo. Então, Muda assim, demais. a gente sabe que muda. Então, para você ver uma pessoa que chega com mais de 40 no meu consultório, é muito difícil essa pessoa, assim, estar equivocada com alguma coisa. Ela chega assim, olha, eu tive 3 filhos, olha como é que tá meu abdômen, eu queria retomar do jeito que assim, era antes. Olha minha mama, eu amamentei, sabe, eu engordei, emagreci, eu acho que eu mereço. Merece. Então ela já está assim, querendo outras coisas, entendeu? Ela não quer o Ctrl+C, Ctrl+V. Que Ela realmente, sabe o que ela quer. ela sabe o que ela quer. Então assim, a gente tem que ser maleável nisso. Quando você pega uma pessoa mais jovem, você tem que dar esse suporte que ela não tem. Renata, você atende mais mulher? Eu atendo mais mulher. As mulheres ainda fazem muito mais plásticas? Faz. Os homens têm Então, procurado né? mais, mas assim, a maior parte é mulher. E de preferências acima de 40? De preferência, as mamães que eu amo atender, né? Porque a passei pelo maternidade é processo sofrida todo, demais. assim, entendo tudo que elas passaram. Eu foco muito nesse papo das mamães, porque assim, eu acho incrível tudo que você também é mamãe, tudo que a gente passou. Então, assim, aí eu valido mesmo o sentimento de querer, assim... Não, e a gente quer ficar sabe? bonita, né? Eu acho que a gente tem que ficar bonita, gente. Tem que ficar bonita, E tem as que estar se coisas sentindo mudaram bem, demais, sabe? Só não pode entrar nessa onda, né? Quero ficar igual a todo Quero mundo. ficar Não, igual eu a quero todo fugir. mundo. Eu quero não fugir, é, quero resolver meus não problemas é. ali. Até porque essa moda toda vai mudando. Muda. A gente está aqui agora falando de maçã do rosto, sim, harmonização, mas há 5 anos atrás era outra coisa. Há 10 anos atrás era outra coisa, então é aquele ciclozinho, então você não pode entrar nessa onda. Né? Renata, o mercado da estética é muito rico e ele vai num aceleramento assim, Sim. impressionante. Todo dia é uma coisa nova, todo dia um procedimento novo. A pessoa surta. Então, assim, profissionais que consigam... Porque, assim, eu vou te fazer essa pergunta. Como dentista, 2 especialidades, eu não consigo acompanhar tudo que tem. É todo dia uma coisa nova. Eu imagino você na área da estética. Sim, é muita tecnologia, é muito dinheiro envolvido, entendeu? Então, assim como os pacientes sofrem com isso, creio que os profissionais mesmo, que cuidam da parte estética, como a minha profissão, né, também fica perturbado, porque assim, é muita novidade, as coisas, você tem que escolher realmente o modo como você quer trabalhar, senão você se perde.
Eu vou fazer uma pergunta e você responde se quiser. Se quiser, depois a gente corta. Os preenchedores, para mexer em face depois, eles atrapalham o resultado? Sim, atrapalha. É fato, Não tem atrapalha e conversa, muito. né? Porque assim, sim. aquela conversa, o que eu sinto, tá? Quando os pacientes chegam preenchidos no consultório, e às vezes, nossa, eu já fiz esse preenchimento há mais de 3 anos. Como assim? Eu pego e tô sentindo. Sim. E, inclusive, hoje é um desafio para os cirurgiões, principalmente de face, lidar com isso, porque todas as pacientes têm algum procedimento, têm aquela fibrose, a cirurgia fica mais difícil, os resultados não são os mesmos. E é outra coisa difícil de lidar, né? Porque Assim, muda o prognóstico. e aí você vê pelo outro lado também. Também você não vai falar para uma pessoa não fazer nada, porque é Sim. interessante ela fazendo alguma coisinha aos poucos para ir envelhecendo bem, até chegar ao ponto de, não, agora realmente eu tenho que fazer uma cirurgia. Né? Falando assim, O dessa que é parte uma específica coisinha? da face. Entendeu? Fazer um preenchimentozinho ali, um estimulador de colágeno, mas assim, é coisas realmente necessárias, entendeu? Não, é claro que não é necessário, né, Leninha, fazer Sim, isso. não, Mas não, assim, eu não, tô não. falando assim, se você for cuidando aos poucos, para você sempre se sentir bem, você não vai chegar num exagero, que é o que a gente vê aí. E quando você se pega na necessidade, às vezes, de fazer uma cirurgia da face, você não vai ter esses problemas todos relacionados, entendeu? Com o que você Então falou do a gente está preenchidor. falando de excessos. Então o que Excessos. atrapalha, como sempre, são os excessos. O que nos Sim. mata são os excessos, Só Renatinha. o excesso. Porque é tão simples, né? Sim. E outra coisa que eu quero, que eu gostaria que você falasse também, é desse cuidado, do autocuidado. Porque é desde uma alimentação, desde as suas emoções. Sim. A beleza, para mim, tem a ver totalmente a ver com emoções. Porque pode ter uma pessoa maravilhosa fisicamente, Sim. se ela não tiver bela, vai chegar ali, ela perde o brilho. Não, e eu queria inclusive aproveitar e te contar que Aproveite. esses dias atrás eu estava até escrevendo como se fosse um desabafo mesmo, porque a gente presencia muitas situações delicadas no consultório. E essa questão do autocuidado, se cuidar sempre, desde cedo, às vezes desde criança, que aí a responsabilidade já é dos pais, Sim. precisa ser feita. É inclusive um apelo que eu faço aqui. Porque assim, é muito comum eu receber, por exemplo, paciente jovem no consultório, aquele perfil que nunca se alimentou bem, nunca fez nenhum tipo de exercício físico, não teve exemplo em casa, não foi estimulado, entendeu? E aí chega às vezes na adolescência ou na adulto jovem, com sobrepeso, com a pele toda flácida, muito mais envelhecido do que deveria estar, querendo fazer aquela cirurgia plástica transformadora e muitas vezes a mãe influenciando a fazer isso, entendeu? Pressionando, não, mas olha só, vai ter a formatura, olha como é que ela tá. Mas, gente, nunca ensinou a comer direito, nunca estimulou a fazer atividade física, sabe? Deixava lá só no refrigerante, nos processados, no videogame, na televisão, ou seja, foi negligente desde cedo e aí depois cobra isso, entendeu? Cobra como? Como que resolve Faz isso? Não mágica. tem, isso tem que começar desde que quando começa a comer, 6 meses. Entendeu? Você tem que dar o exemplo de autocuidado desde de criança, entendeu? Eu tô lembrando de um livro que eu tô lendo que chama Hábitos Atômicos, que é um livro que ficou famoso agora esses dias. O João fala, nossa, ele é muito bom, e eu tava fugindo, então eu fujo dos que estão famosos, assim. Mas aí alguém citou para mim uma pessoa que eu gosto da autoridade dela, eu falei, vou ler. E ele fala exatamente sobre isso. É 1% todos os dias. A gente não é da noite pro dia. Tudo é um processo. Então você hoje, o que você fez desde que você Desde nasceu. que nasceu. E aí você quer que eu faça um milagre? Sim. Numa mesa de cirurgia que, assim, qual que é o máximo que pode demorar uma cirurgia plástica? Um tempo que o paciente pode ficar lá dentro? Assim, Mais ou menos. Vamos colocar assim, 4, 6 horas no Aí máximo. você vive, por exemplo, adolescente, 16 anos, você quer que eu resolva em 6 horas. Exatamente. O que você nunca fez na vida. É o imediatismo, né? Soluções mágicas. Soluções mágicas. É o que é cobrado da gente hoje. Então, assim, é difícil, Leninha, porque assim, você se vê naquela situação da pessoa que não consegue depois seguir nenhuma orientação que você dá. E o pós, né? Exatamente. Porque a cirurgia não é só ali, né? Não, exatamente. A cirurgia é o antes. O que é o pós? O pós é uma pessoa precisa ter tranquilidade de ficar quietinha, esperando o seu organismo inteiro processar aquela transformação que outra pessoa causou.
no caso eu, entendeu? E o que a pessoa quer? Eu coloquei silicone. Será que no final de semana eu já posso sair sem sutiã e colocar aquele vestido para ir na formatura tal e dançar a noite inteira e beber e não sei o quê? Entendeu? Não, no pós você tem que ter um apoio familiar ou de amigos, de pessoas ao seu redor para estar cuidando de você. Você precisa se permitir um tempo quietinha para o seu organismo fazer toda a cicatrização necessária, desinchar, sabe? Então isso precisa de tempo. Você acha que uma pessoa nos dias de hoje, com essa correria danada, consegue ficar uma semana, 2, às vezes tem cirurgias maiores que você orienta, olha, você vai ficar quase que um mês em casa com várias limitações. Porque é mentira isso que o pessoal fala, que na semana que vem você vai estar ótimo. Linda. Não, não é, entendeu? Então assim, não é fácil você parar uma pessoa por quase um mês e falar com ela, olha, você não pode fazer isso. Fica quietinha, você já parou para ficar quietinha com você mesmo? É difícil. Às vezes eu descubro coisas que eu não gostaria de ver. Exatamente. Imagina uma pessoa que está totalmente naquele automático, dormindo, né? Distraída com relação à vida, adormecida, inconsciente. E aí você, olha, você tem que ficar um mês na sua casa quietinha. Fudeu. Ela não consegue, entendeu? Ela não consegue processar isso. Então assim, olha o tanto de coisa que acontece no pós, sabe? Então assim, para mim o mais importante é isso, porque as pessoas não conseguem parar no tempo, nos dias de hoje. E é extremamente necessário, né? Fundamental, porque é biologia. Sim, o seu corpo está ali, Biologia agindo para curar aquilo que outra pessoa foi lá, rasgou, cortou, danificou. Então você está em processo de cura ali, orgânica. Só que você não consegue esperar, as pessoas não conseguem esperar, entendeu? E o resultado está totalmente atrelado a isso. Sim, com certeza. Não tem solução Qualidade mágica. de cicatriz, tudo. Fibroses. E o seu nome, né, gata? Exatamente, por isso que você não pode precipitar e você tem sim que se posicionar e orientar, né? Não pode deixar. Renatinha, eu realmente desejo... Essa é uma árvore de desejo, sabe? Eu tava aqui pensando que eu desanimei depois que você falou dos 30 dias que eu vou fazer minha plástica facial. Não são todas 30 dias não, mas você consegue. Não, eu vou ficar cada vez melhor, mais parada, cada vez eu vou estar mais Você já está super preparada. Você que eu mudei, olha, eu tô mais calma, sério. Você viu que poucas mas vezes também perto dessa árvore, Leninha, olha isso. Menina, é um trabalho árduo. Quantos anos essa árvore tem? Não sei muito. Ela é jovem. Ela é jovem. Ela é jovem, eu sinto que ela é jovem. Ela não tá precisando de cirurgia plástica. Não, olha só. Ela simplesmente é, né? E eu realmente desejo para você o que eu desejo para mim. E eu desejo que a gente se junte com pacientes que a gente precisa cuidar e com pessoas mais inteiras. Sim. Só que eu achei bonitinho que a Marina falou que todos nós temos buraquinhos, né? A gente quer ficar mais bonita, a gente quer... Hoje a gente vê assim, antigamente 40 anos estava velha, hoje a gente vê mulheres de 60, 70, mulheres lindas, né? Às vezes eu vi a Fernanda Montenegro e falei, gente, essa mulher está linda, ela está com 96 anos. Maravilhosa. Porque eu desejo que as pessoas tenham olhos de ver uma coisa muito maior do que só o físico. E que o físico, de fato, ajuda. A gente não pode brincar, né? A gente quer ficar bem, a gente quer ficar bonita. Eu realmente admiro o seu trabalho, admiro sua forma de agir. É esse tipo de médico que eu gostaria de que me cuidasse. Que bom que a gente tem você. E eu desejo pacientes conscientes, inteiros, com alguns furinhos para serem resolvidos. Sim, que a gente precisa agir também, né? Até pensar, porque elas são sua propaganda, né? São a melhor propaganda. Então, eu queria te agradecer por ter aceitado vir na árvore, por ter vindo lá de mim. Nossa, já instantânea. Obrigada, que fofura. Nossa, é um prazer imenso, Leninha. Que bom que você cruzou meu caminho, que essa árvore cruzou meu caminho, assim, que minha vida atraia assim, para o meu crescimento. Muitas e muitas e muitas pessoas que pensam dessa maneira que a gente pensa, porque assim, a gente precisa, né? E vai ser. Obrigada! Não, que bom.